Malta, antes de começar, não esqueçam de deixar aquele like e subscrever o canal se gostam de vídeos como este e, claro, de passar na Prozis e usar o código ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. Quais são as bandeiras mais importantes para este 18 de maio? O que é assim que acha que é? Nós achamos que o salário mínimo deve voltar àquilo que sempre foi o seu nível comparativo com Espanha. Portugal e Espanha têm salário mínimo desde a mesma altura, portanto a seguir ao 25 de Abril. Só que a Espanha Só que o salário mínimo nacional em Portugal foi sempre 80% do espanhol. Até 2015, em que eles aumentaram mais o salário mínimo e o nosso deslizou. Ora, as nossas economias são muito integradas, são parecidas. Se as empresas, se os agentes económicos aguentaram o salário mínimo português 80% do espanhol, porque é que ele agora se aproxima dos 70%? Eu não sou economista, mas poderia dizer-lhe que não temos a mesma extensão, não temos a mesma capacidade de produtividade, o país é muito maior, o espanhol... É assim, vamos esquecer todas estas questões aqui que a Júlia trouxe, porque a Júlia, por exemplo, acha que pessoas que invadem uma propriedade podem não ser bandidos, mas pronto, isso é outra questão, foi na conversa com o André Ventura que ela disse isso, está aí o vídeo, portanto a malta que acha que eu estou a mentir, porque eu sei que parece que é mentira aquilo que eu estou a dizer, pode ir ver. Mas sobre esta questão, aqui o Rui Tavares, podemos concordar ou discordar da medida de aumentar o salário mínimo. Ele diz uma coisa que é, Espanha aumentou, nós temos de aumentar. Ou seja, soberania do nosso país e nós definirmos aquilo que é correto para a nossa nação. Não. Se o salário mínimo aumentar na Espanha, o nosso tem de ser 80%. Se o salário mínimo descer na Espanha, o nosso também tem de descer. Porquê? Porque os espanhóis é que sabem o que é o salário mínimo correto. E nós temos de tirar ali 20% porque o nosso país é mais pequeno, ou seja, lá qual for as suas ideias completamente estapafúrdias. Vocês sabem qual é que é a minha opinião em relação ao salário mínimo. O salário mínimo é sempre zero, volto a repetir, o salário mínimo é sempre zero. Tu podes pôr o salário mínimo que tu quiseres, na verdade, na realidade, o salário mínimo é sempre zero. Ter medidas que estão ligadas a outro país pode-se dar ao caso desse país decidir, por exemplo, abolir o salário mínimo. Malta, o vídeo vai já continuar, mas não se esqueçam de passar na loja do Zuga, loja.zugapodcast.com e comprar merch incrível como esta que eu tenho aqui, imposto é roubo, está aí o link na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. E o que é que ele faz? Quando a Espanha se lembrar, não acho que vai acontecer, mas imaginemos que acontecia, não é? Olha, vamos abolir com o salário mínimo, ou vamos fazer com que o salário mínimo, por exemplo, seja distribuído pelos municípios, os municípios que entendam, não é? Aquilo que é o salário mínimo. Aí, se calhar, toda a tese do Rui Tavares iria de ser alterada, mas se calhar ter uma visão que não esteja ligada a políticos de outro país, não é? E se calhar, sei lá, termos soberania sobre o nosso país, que se calhar é uma coisa que ele também não tem assim muito interesse, é uma coisa que não lhe atinge, não é? Pelos vistos. Certo, mas isso justificava um salário mínimo que não era em paridade, não era aos 100% do espanhol, mas era 80%. O que não justifica é que no momento em que a força de trabalho é mais qualificada, em que os métodos de trabalho são outros, mais tecnológicos, em que a produtividade aumentou, o nosso salário ter deslizado. Porque do ponto de vista do investidor internacional, o que é que a pessoa vai pensar? Tem dinheiro para investir numa empresa que é, como se diz, de para a Espanha, mais valor acrescentado. E pensa assim, se é com mais incorporação de conhecimento e tecnologia, se é mais valor acrescentado, vou para a Espanha, porque é essa a mensagem que o salário mínimo mais alto lhe está a enviar. Malta, vocês numa rápida pesquisa conseguem compreender rapidamente que, por exemplo, no Liechtenstein não existe um salário mínimo legalmente estabelecido e que a média salarial mensal ronda os 6.000 francos, com os salários a variar e, portanto, existe uma idade mínima para trabalhar, que é 16 anos, enfim, pronto. Ou seja, mas aqui o número que nos interessa do salário mínimo, por exemplo, no Liechtenstein, é que é zero. E, pelos vistos, eles estão com dificuldades enormes em Liechtenstein. Depois também nós podemos pesquisar aqui outros países, como por exemplo a Suíça. Nós, por exemplo, podemos verificar aqui que na Suíça também não existe um salário mínimo nacional definido por lei, mas sim salários mínimos definidos por os cantões. E existe, inclusive, a maioria dos cantões não tem salário mínimo. Eu não sei se existe um sinal que a Suíça e que o Liechtenstein, por exemplo, só para dar dois exemplos, poderia dar mais, mas não quero estar aqui a amassar muito. São dois exemplos em que o sinal que Liechtenstein e que a Suíça está a dar
é que é mão de obra não qualificada. É isso que as empresas, quando pensam na Suíça e em Liechtenstein, dizem assim, bom, realmente está a pensar em investir na Suíça ou em Liechtenstein. Epá, mas como eles não têm salário mínimo, é porque a mão de obra deles não é qualificada. É este o raciocínio que os investidores têm. É isso mesmo, Rui. É isso mesmo. Muito bem. Portugal, é se eu me quiser aproveitar dos salários baixos. Da força de trabalho. E isso mete... É se eu me quiser aproveitar dos salários baixos. Vamos só terminar. Peço desculpa, malta. Peço desculpa. Vou voltar aqui um bocadinho atrás. Só um bocadinho. E peço desculpa estar a interromper. Portugal, é se eu me quiser aproveitar dos salários baixos. Da força de E trabalho. isso mete-nos numa armadilha, que é a armadilha dos salários baixos, de que a gente tem que sair. E isso não sai só pelo salário mínimo. Tem que haver um grande acordo para aumento de salários médios a 10 anos, e eu acho que o podemos perfeitamente fazer. Ou seja, agora também vamos regular e vai ser uma medida estatal daquilo que é o ordenado médio. Portanto, como é que nós vamos subir os ordenados? Através de fazer leis. E, portanto, vamos aumentar o salário mínimo, que por si, obviamente, vai logo aumentar o salário médio, mas não chega só a aumentar o salário mínimo e, por consequência, vai aumentar o salário médio. É também necessário regular o preço dos ordenados, não é? Portanto, o ordenado médio. Não é? Vamos ter de regular o ordenado médio. Não é só o mínimo, é o médio também. Que o LIVRE quer fazer e que o Rui Tavares aqui explicou tão bem. Eu só não sei se vai funcionar, e deixem aí nos comentários se acham que vai funcionar ou não. Estou aqui com um bocadinho de dúvidas, talvez não funcione, enfim, não sei se a tese dele está correta, porque dei-vos aqui 2 exemplos onde não existe salário mínimo e os salários são muito superiores ao português. É engraçado que os impostos também são muito mais baixos, mas pronto, mas se calhar o Rui pode-me dar outros exemplos onde, ou se calhar pode até não existir exemplos e não tem problema nenhum, mas ele que me explique a tese dele de outra maneira, porque eu sou um gajo que sou meio burro e então por vezes não chego lá, e aqui ele de certeza que se explicou bem, é a minha burrice que não me permite atingir. E pronto, malta, é isto. Se gostaram deste vídeo, pode ser que gostem de outros vídeos que estão a aparecer aqui também, e é isso, fiquem bem e até à próxima.